Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Hoje é quinta-feira, né? Dia 17, nós estamos começando o Momento Bom Samaritano. Eu acredito que eu esteja no ar, né? Não tenho muita certeza não. Eu estou olhando aqui para ver se tem algum sinal que eu estou transmitindo, mas eu vou continuar falando até que apareça alguém, que o Instagram me derrube, sei lá, porque a conexão está meio estranha hoje. Maria Alice entrou. Paz e bem, Maria Alice, tudo tranquilo? Boa tarde, Maria Alice. Você sabe que logo que eu entrei, tá tão ruim o Instagram que eu estava com dúvida se eu estava no ar. Né? Paz e bem. Né? Então, assim, eu tava achando que estava estranho aqui. Hoje está quente, né, pessoal? Está muito quente aqui no Rio hoje. Nossa, né? Djalma, Doraci, paz e bem. Custou entrar, é isso mesmo, sabe, Maria Alice? Quando dá assim 10 minutos para a live, eu já entro assim no Instagram, já vejo como é que estão as coisas para poder fazer a transmissão e não entrava, ficou estranho hoje. Eu tô achando que a rede do Instagram tá? Vamos ver se a gente consegue fazer a transmissão. Elisa, tudo bem? Como é que você está, Elisa? Paz e bem. Né? Hoje eu tenho uma pergunta também. Né? Hoje eu tenho uma pergunta, né, que é o seguinte. Está congestionado, é possível, né? Aqui na cidade do Rio deve estar tudo congestionado, que nós estamos com uma situação inacreditável na cidade do Rio. Elisa, amém, estamos ótimos. Que bom, Elisa, que bom. A gente está precisando de boas notícias. Graças a Deus, nós estamos bem, né? Eu tenho estado um pouco preocupado, sabe, pessoal? Eu tenho acompanhado, vocês sabem que eu acompanho a epidemia, né? E aqui na minha rua a gente teve durante muito tempo 21 casos registrados. De 3 semanas para cá, ou 4, 3 semanas para cá, passou de 21 casos no meu CEP para 36. Né? Então, assim, a gente está meio que de olho nessa situação, né? Mas vamos tocando. Hoje eu tenho uma pergunta para vocês que eu vou fazer durante a reflexão. Mas vão pensando aí, né? Qual é o pecado dessa mulher? Essa mulher que hoje a gente fala aqui, né? Aqui em Brasília o pessoal esqueceu disso. Elisa, aqui no Rio a gente não pode dizer que está muito melhor não, sabe, Elisa? E aqui no Rio as pessoas se queixam da praia, mas eu acho que pior do que a praia é a situação do transporte público no Rio, sabe? Inclusive tem um trabalho de São Paulo mostrando que as pessoas que usam mais transporte público, elas estão morrendo mais de Covid. Né? Então é uma situação complicada, né? Fátima. Muito triste a situação política. Precisamos rezar muito. Sim, precisamos sim, Fátima. Precisamos rezar muito e precisamos ser muito responsáveis nessa eleição que está chegando, né? A gente tem que olhar com cuidado, escolher um bom prefeito, né? Escolher um bom vereador, né? Para que a gente possa
dizer assim, pelo menos, que a gente fez a nossa parte, né? É muito ruim quando a gente não faz a nossa parte, não faz o dever de casa, né? E depois a gente se sente culpado do mal que a gente fez. Então, assim, acho que é importante a gente prestar atenção. Essa eleição agora vai ser muito importante para a gente, né? Aí eu falo isso, vai ter gente, o Bernardo está falando de política. Olha, eu quero dizer que a igreja não se furta de falar em política quando nós estamos falando em defesa da vida, né? A gente não deve fazer politicagem, a gente não deve ficar tomando certas ações. E quando eu falo a gente, eu estou falando porque eu faço parte do clero, né? Aqueles que estão me ouvindo e que são leigos, aí mesmo que vocês têm que fazer parte, tá? Já está faltando homens e mulheres, acho que está faltando inclusive mulher, mas homem também, né? Que segue a Jesus na política. Está faltando as pessoas que seguem Jesus na política. A gente deveria ter mais seguidores de Jesus na política. Seguidores mesmo. Não é aqueles que falam que seguem, aqueles que seguem, né? A gente viu recentemente até essa fala de Jesus, né? A árvore se conhece pelo fruto. Né? Mas daqui a pouco eu vou começar a reflexão e eu quero que vocês pensem assim, essa mulher que a gente vai ver aqui, ela cometeu um pecado, ela é dita como uma pecadora pública. Vão pensando aí, porque eu vou perguntar para vocês qual o pecado dessa mulher, tá? Oi, Denise, paz e bem, chegou em boa hora, daqui a pouco eu estou começando a reflexão, né? E já estou lançando uma pergunta que eu quero que você me responda depois, porque eu estou perguntando para todo mundo, né? Qual era o pecado dessa mulher que está no Evangelho? Ela é conhecida como uma pecadora pública, mas qual o pecado dela? Tá? Bom, vamos começar, pessoal? Vamos nós? O Senhor esteja convosco. Elisa, querido, tem reunião virtual. Assim que puder, retorno. Elisa, grande beijo para você. Se você perder, depois está no IGTV. Boa reunião, tá? O anjo da guarda te ajude aí na sua reunião. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, um fariseu convidou Jesus para uma refeição em sua casa. Jesus entrou na casa do fariseu e pôs-se à mesa. Certa mulher, conhecida na cidade como pecadora, soube que Jesus estava à mesa, na casa do fariseu. Ela trouxe um frasco de alabastro com perfume. E ficando por detrás, chorava aos pés de Jesus. Com as lágrimas, começou a banhar-lhes os pés. Enxugava-os com os cabelos, cobria-os de beijos e os ungia com perfume. Vendo isso, o fariseu que o havia convidado ficou pensando: se esse homem fosse um profeta, saberia de que tipo de mulher está tocando nele, pois é uma pecadora. Jesus então disse ao fariseu: Simão, tenho uma coisa para te dizer. Simão respondeu: fala, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 moedas de prata, o outro 50. Como não tivessem com que pagar, o homem perdoou os 2. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: acho aquele ao qual perdoou mais. Jesus lhe disse: tu julgastes corretamente. Então Jesus virou-se para a mulher e disse a Simão: está vendo esta mulher?
Quando entrei em tua casa, tu não me oferecestes água para lavar os pés. Ela, porém, banhou meus pés com lágrimas e os enxugou com os cabelos. Tu não me destes o beijo de saudação. Ela, porém, desde que entrei, não parou de beijar meus pés. Tu não me derramastes óleo na minha cabeça. Ela, porém, ungiu meus pés com perfume. Por esta razão eu te declaro, os muitos pecados que ela cometeu estão perdoados, porque ela mostrou muito amor. Aquele a quem se perdoa pouco, mostra pouco amor. E Jesus disse à mulher, teus pecados estão perdoados. Então os convidados começaram a pensar, quem é este que perdoa até os pecados? Mas Jesus disse à mulher, tua fé te salvou, vai em paz. Palavra da salvação. Bom, esse evangelho, ele é um evangelho muito interessante, porque ele traz uma série de questões importantes. E muitas delas eu acho que são importantes para nós, né? Para a nossa vida enquanto povo que está em missão, para a nossa vida como povo que está em igreja, para a nossa vida como povo que está no meio, né? Que está ali no meio das pessoas, né? Até para a nossa casa, essa passagem tem coisas importantes, né? A primeira coisa, né, eu queria que alguém escrevesse aí, né, vocês escrevessem aí, qual é o pecado dessa pecadora? A gente sabe que ela é uma pecadora conhecida, mas qual o pecado que ela cometeu? Vocês sabem? Vocês têm alguma hipótese? Ensinaram alguma coisa para vocês? Bom, primeira coisa que tem muito interessante, oi Diane, paz e bem. A primeira coisa que tem muito interessante aqui é o momento inicial. Né? Um fariseu chama Jesus para comer na casa dele. Os fariseus eram homens respeitados dentro da sociedade, né? Então alguém de um certo prestígio chamou Jesus para comer na casa dele. Só que esse mesmo alguém faz parte de um partido que ataca Jesus consistentemente. E a palavra partido aqui é porque existia mais ou menos essa denominação na época, né? Então existiam os fariseus, existiam os saduceus, existiam os essênios, existiam os batistas, existiam os zelotas, né? Zelota era um grupo complicado, tá, pessoal? Zelota era complicado, tá? Então, esse partido, o partido dos fariseus, ele consistentemente ataca Jesus, né? Nós temos, assim, normalmente, nós temos 3 citações de fariseus que não atacaram Jesus. Um era Nicodemos, que foi, inclusive, conversar com Jesus. O outro é José de Arimateia, né, que pede o corpo de Jesus. E o terceiro fariseu que não ataca Jesus é Simão, dessa leitura. Fora esses, todos os outros atacavam Jesus. Então, quando Jesus foi chamado à casa de Simão, fariseu, não é Simão Pedro, esse é Simão, um fariseu qualquer que a gente não sabe quem é, né? Ele foi chamado por um inimigo, né? Alguém que não gostava dele. Era razoável que ele estivesse preparando uma armadilha para Jesus. Oi, Cadu, paz e bem. Cadu e Diane, vocês que entraram por último, a gente está falando daquela mulher pecadora que lavou os pés de Jesus, né? E eu estou perguntando a todo mundo, ninguém quer me dizer qual é o pecado dessa mulher. Vocês sabem?
falar sério, será que a gente iria na casa desse fariseu de nome Simão? Jesus foi. E aqui, pessoal, acho que é o primeiro aprendizado que a gente tem que viver, né? Mesmo sabendo que esse homem era contrário a Jesus, Jesus foi ao encontro dele. Né? Nós temos hoje em dia uma situação que é praticamente assim, não vi e não gostei. Né? Ah, você é isso, então sou contra você, não quero conversa. Eu quero mais é que você se ferre. Né? Pessoal, essa não é a nossa conduta. Nossa conduta é de ir ao encontro das pessoas, mesmo que as pessoas sejam contra nós. Mesmo que a forma da pessoa viver e pensar seja uma forma que não seja, assim vamos dizer, compatível com a nossa. Né? Aquele que prega que o segmento de Jesus exclui, aquele que prega que o segmento de Jesus marginaliza, aquele que prega que o sentimento de Jesus, o segmento de Jesus nos torna inimigos de alguém, está pregando uma outra coisa, não está pregando o segmento de Jesus. Jesus foi tranquilamente na casa de um inimigo dele. Ele não se furtou de ir. E aparentemente foi meio que assim, na boa, tranquilo, sem nenhuma preocupação. Fátima está dizendo, eu não sei. Né? E aí a gente encontra a figura, né, da mulher pecadora. Oi, tia Lúcia, tudo bem? Paz e bem, tia Lúcia. E aqui a gente vê o problema. A figura da mulher pecadora. A mulher pecadora chegou lá. É interessante porque quase sempre se diz que essa mulher pecadora era uma prostituta. Né? Inclusive, eu aprendi isso quando era criança. Tá? Né? É interessante porque não há nenhuma evidência disso. Tá? Nós estamos bem, graças a Deus, tia Lúcia. Todo mundo está bem em casa. Minhas irmãs também estão bem. Tá? Mas existe essa história. Eu vou dar um exemplo para vocês do como essa mulher podia ser pecadora e não ter nada a ver com sexo. Tá? Ela tinha uma vida promíscua? Não sei. Essa é a graça deles, a gente não sabe. Por exemplo, se essa mulher fosse uma lavadeira e ela lavasse roupa de homem, que não fosse o esposo dela, ela era pecadora. Se essa mulher fosse uma pessoa que trabalhasse na casa de um romano, ela era pecadora. Né? Só para vocês terem uma ideia, se o marido dessa mulher fosse um açougueiro e ela ajudasse o marido a cortar as carnes, ela seria pecadora. Então, há vários motivos para essa mulher ser pecadora pública, que não tem nada a ver com sexo. Mas muita gente trabalha com essa coisa, né? Fixou esse negócio, e às vezes a gente vê as pessoas dizerem, né, fazerem pregações que o maior pecado que nós temos no mundo são os pecados sexuais. Né? E a gente não tem essa posição no Evangelho, porque o Evangelho raramente ele fala sobre isso. É interessante isso. Mas aqui o que nós temos é uma mulher pecadora. E aqui nós temos mulheres pecadoras
né? As mulheres normalmente não podem tocar num homem. Tá? A mulher que toca no homem, ou é a sua esposa, ou são suas filhas. Ah, sim, sua mãe também pode. Qualquer outra mulher que tocar num homem pode tornar um homem impuro naquela época. Tá? Há judeus radicais que ainda vivem essa realidade. Eu já fui uma vez num enterro da esposa de um amigo meu e o pessoal achou que eu era rabino. Você sabe que as mulheres ficavam assim, uns 3 passos de distância de mim com medo de tocar acidentalmente em mim. O que é interessante é que Jesus aproveita este momento para nos contrapor uma coisa. Ele cobra de Simão as regras de acolhida. Ah, você sabia disso, que tem regra de acolhida na época de Jesus? Quando a pessoa chegava, você devia dar uma bacia para ele lavar os pés. Né? Se você tivesse um servo, o servo lavava o pé. Tá? Normalmente, nenhum judeu ou homem livre lavava o pé de outra pessoa, porque era muita humilhação. Tá? Só se fosse um servo. Mas ele deveria oferecer uma bacia para ele lavar os pés. Ele deveria ter lhe dado o abraço de acolhida, o beijo de acolhida. Oi, Andréias, paz e bem. Não sei se você me entende, Andréias. E mais. Você deveria ungir a cabeça do seu visitante. Quando você recebe alguém na sua casa, para os povos da época, receber alguém, a hospitalidade era um compromisso sagrado. Era uma coisa assim, então quando chegava alguém na sua casa, era tratado como assim, uma verdadeira autoridade. E ele cobrou de Simão, você não fez nada disso. Você que se diz puro, santo, seguidor da lei, não fez nada do que devia. E essa mulher que você tanto critica, essa mulher que você tanto julga, fez muito mais do que devia. E aí ele traz a pergunta, que é muito interessante, sobre a relação, né, daquele quem vai amar mais. Né? E o fariseu responde, acho que aquele ao qual perdoou mais. E aí Jesus fala uma coisa que é muito interessante, né? Porque aquele a quem se perdoa pouco, mostra pouco amor. Mas aquele que se perdoa muito, mostra muito amor. E aí é que eu acho que a gente tinha que repensar a forma como a gente está lidando com as pessoas. Né? Nós estamos num momento onde as pessoas trabalham tudo com raiva, tudo com ódio. As pessoas estão numa postura do tipo, se você não está comigo, você está contra mim, é meu inimigo e eu devo enfrentá-lo. Né? Nós temos um padre que eu sigo ele há anos, padre Júlio Lancelotti, que é o vigário episcopal para o povo de rua de São Paulo. O padre Júlio está sendo ameaçado de morte, de novo. Vira e mexe tem alguém ameaçando ele de morte, porque ele comete um pecado terrível. Ele acolhe os mendigos, ele se preocupa com os mendigos, ele sai de noite na rua com frio para levar cobertor para mendigo, ele acolhe imigrante, esse povo que ninguém quer. Né? E isso irrita, às vezes, as pessoas. As pessoas agora voltaram a ameaçar ele de morte. Né? E eu postei, né, uma fala dele para alertar as pessoas, né, para ver se as pessoas se entendem isso. E algumas pessoas reagiram, porque elas entendem que o padre está contra alguma coisa que eles gostam.
E aí eu fico olhando, em vez das pessoas olharem e verem o bom fruto, elas estão olhando o que, se a pessoa está com eles ou não. Né? Se fosse assim, Jesus não iria à casa de Simão. Esse Simão fariseu, ele não iria, porque aquele Simão fariseu era contrário a ele. Ele, na verdade, perdoou pouco Simão. Aí vem a mulher, né, que é uma pecadora pública, uma pessoa que não deve ser respeitada, e ela se coloca como uma chuva de amor para Jesus. E Jesus vira e fala assim: seus muitos pecados estão perdoados. Esse monte de mal que você fez está perdoado. Porque você tem a capacidade de amar muito. E se vocês olharem várias e várias das lives que eu fiz até hoje, eu tenho falado para vocês: amem, amem, amem. E quando tiverem dúvida do que fazer, amem. E hoje eu vejo Jesus dizendo: aquele que muito amou, muito será perdoado. É por isso que eu insisto em dizer a vocês: amem. Amem muito. Amem aquele que é diferente. Amem aquele que é importuno. Amem aquele que não concorda com vocês. Amem aquele que ninguém ama. Amem aquela e aquele que são desprezados. Amem muito a todos os homens e mulheres que se encontrarem com vocês. Não interessa quem sejam, o que fazem, do que gostam. Não interessam como essas pessoas se relacionam com outras pessoas. Amem. Amem muito, porque só quem ama muito o seu irmão ama muito a Deus. Se vocês amam muito a Deus, vocês têm que amar muito a irmã de vocês, o irmão de vocês, o próximo de vocês, a próxima de vocês. Vocês têm que olhar para aquela pessoa que todos dizem que não presta e amá-la. Você tem que olhar para aquela pessoa que dizem que ela está errada e amá-la. Não se deixem levar por essas impressões, por essas opiniões da sociedade, onde há pessoas que merecem e pessoas que não merecem ser amadas. Ame a todas as pessoas que encontrarem no mundo. Tá? Por quê? Porque se você ama muito, seus muitos pecados serão perdoados. Porque amar é seguir o caminho de Jesus. Amar é o correto entendimento do que você deve fazer. Amar é a forma mais adequada de se relacionar com cada um que você encontrar pelo caminho. Amém? Bom, pessoal, o que eu tinha para falar hoje, né? Assim, não sei se eu consegui passar a minha mensagem, eu não sei se vocês conseguiram entender o que eu tinha para passar para vocês, né? É claro, se alguém quiser dar uma opinião, quiser falar alguma coisa, né, nós estamos à disposição. Hoje a internet está meio estranha, eu não sei se é a internet que está estranha ou o Instagram está estranho, mas alguma coisa aconteceu, né? Denise ficou muito contente com a homilia, ela está rindo de chorar. Que bom que você gostou, Denise. A gente está aí nessa atividade, é bom saber que você gostou. Né? Fátima está mandando um amém. A Fátima hoje mandou um monte de coisa. Um amém, uma cara sorridente e a mãozinha de oração. Que legal. Gostou, né, Fátima? Que bom. A gente tem dado um jeitinho aí de tocar umas coisas
trazer as coisas para vocês, para ver se vocês aproveitam, né? Tá? Pessoal, também vou sugerir que vocês deem um pulinho no blog do Gaioso, Diaconia da Palavra, blogspot.com, tá? Estejam à vontade. Eu acho que é importante dar um pulo lá, porque o Gaioso escreve uma reflexão todo dia. Eu só sei falar, mas ele escreve, é impressionante. Né? Acho que eu vou, ninguém quer comentar nada, então vou me despedir de vocês. Assim que terminar isso aqui, eu vou subir para o IGTV. Hoje de noite, se Deus quiser, tá no YouTube. Tá, pessoal? Espero que tudo funcione, porque a internet teve... Acho que o YouTube está muito ruim. No YouTube não, o Instagram. Mas tudo bem. Importante que vocês ouviram. Vamos ver se isso vai para o IGTV. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Damião de Molokai, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Glorificai o Senhor com a vossa vida. Amem muito, que o Senhor sempre estará convosco. Aqueles que podem, permaneçam em casa. Os que não podem, fiquem protegidos, que o Senhor sempre estará convosco. Tchau, tchau, pessoal. Até amanhã, 15h30. Abração. Opa! Antes de julgar, precisamos ter compaixão. Não sabemos a história da pessoa. Verdade, Fátima. Eu acho que você está certa, sim. É impressionante como a gente já determina, já julga, já dá um fechamento, né? Lembrando aquela passagem que a gente já leu aqui, que com a medida que nós julgamos, nós seremos julgados, né? Então, eu acho que você está certíssimo. Vamos julgar com muita compaixão para que nós também sejamos julgados com compaixão, né? Que a compaixão, que a misericórdia seja guia da nossa vida, da nossa relação com os nossos irmãos e irmãs. Gostei da intervenção, Fátima. Um abração. Tchau, tchau, pessoal.